Bom dia, gente. Meu nome é Rian Savio Alves, eu curso Design Gráfico Noturno. E como a professora apresentou nas outras aulas, né, a gente está estudando a comunicação e a forma como ela consegue impactar um social. Ela apresentou dois filmes pra gente, A Fuga das Galinhas e Fahrenheit 451. E com isso, a gente consegue interpretar, com as duas obras, formas de governo totalitários que utilizaram a comunicação para estabelecer determinados fatores. Na Fuga das Galinhas, existe uma figura central, que é aquela moça, né, em que ela só tenta fazer as pessoas não, né, as galinhas trabalharem. Existe uma figura central, que é a Ginger, que sempre tá lá à frente das revoluções, que sempre tá fazendo planos para que eles justamente consigam fugir dessa granja. Essa galinha, ela estabelece justamente o princípio da comunicação que a professora tanto fala pra gente. Através da comunicação entre ela e as outras galinhas, ela consegue estabelecer um estilo de persuasão para que estas outras galinhas sigam os planos dela. Então, quando ela mostra que determinado plano pode dar certo ou que existe liberdade fora da granja, ela consegue fazer um estilo de persuasão, como eu disse, mas uma influência acerca dos ideais das galinhas sobre um futuro em outro lugar ou sobre determinada revolução que ela vai. Fahrenheit já entra em um outro contraponto. Existe uma figura central em Fuga das Galinhas, só que em Fahrenheit não existe essa figura central. As pessoas neste sistema não podem ter livros, porque os livros podem fazer eles desenvolverem uma revolução, os livros eles podem fazer eles adquirirem certo conhecimento, estabelece um estilo de comunicação entre essa figura de autor e o receptor, que seria o leitor. Entretanto, esses livros, eles são queimados a uma determinada temperatura, que é por isso que se dá o título, Fahrenheit 451, porque a essa temperatura os livros eles conseguem entrar em combustão. Entretanto, a figura de comunicação é um pouco diferente também. A comunicação se estabelece entre o indivíduo e a televisão. Ele, acredito eu, que ele tenha tentado dar um pouco daquela ideia de que as mídias manipulam sim as pessoas, tanto que é uma época em que as novas formas de pensamento da comunicação, que é quando a gente começa a ter as primeiras teorias de comunicação acerca de algumas universidades, para que a gente tente entender que a TV, no caso do livro e do filme, ela exerce um estilo de manipulação sobre quem assiste. Então existe apenas um canal e as pessoas elas estabelecem um convívio direto, uma relação direta, como se fosse mesmo uma família com essas relações interpessoais. E isso faz com que eles consigam, esse sistema de poder, consiga manipular e consiga só mostrar às pessoas aquilo que eles querem que elas vejam. Então, a comunicação de manipulação e de que a gente acredita até hoje em algumas coisas, ela se estabelece nesse ponto, neste filme, nessa obra. Essa forma de pensamento, ela também não se detém só a filmes e desenhos infantis. A gente conhece, como por exemplo as eleições, que quando a gente está assistindo a TV, existe um horário eleitoral obrigatório que você precisa assistir aquilo, você é obrigado a assistir aquilo, e que uma pessoa estabelece um discurso direto com você sobre o que ela quer mudar ou o que ela quer fazer. Esse discurso vai te manipular e vai fazer com que você vote nessa pessoa ou não, porque o discurso dela vai se adequar aos seus interesses ou não também, como a gente já sabe, né, que nem tudo que as figuras superiores falam vai se adequar ao nosso estilo de vida. Então, esse é um grande exemplo de manipulação que a gente tem na vida real. Um outro exemplo são as propagandas de produtos em que, por exemplo, hambúrgueres aparecem extremamente lindos, né, nas redes de fast food. Não vou falar que é só uma, porque quase todas são assim. E a gente sabe que quando a gente vai pedir, não vem exatamente como está na propaganda ou como está lá no letreiro mesmo das redes de fast food. Então, para a gente tentar mudar essa questão de manipulação, a gente precisa começar a mistificar algumas coisas e desmistificar outras. Porque quando a gente começa a acreditar tudo, por exemplo, eu leio o G1 e acho que tudo aquilo é correto. Nem tudo do G1 vai ser correto, nem tudo do Estadão vai ser correto, e nem tudo de todo lugar vai ser correto, porque existem sim as questões manipulativas para alguns lados, porque existem interesses sociais. Então, para mudar tudo isso, a gente precisa começar a analisar um contexto geral, e não só aquilo que nos é apresentado de uma forma única, mudando a nossa visão para um outro estilo de vida.